Muito se fala sobre encarar as sombras, aceitá-las, acolhê-las, mas pouco se fala da identificação com a sombra depois que se descobre ela, depois que tira literalmente a coberta. Um ato que em tese seria para ver e libertar, acaba se tornando, vamos pensar assim, abre aspas, eu te vejo e eu me sinto muito você, e às vezes eu me sinto tão sujo, tão pequeno que nem você se sente, eu quero permanecer aqui contigo, mesmo que diferente, mas eu quero permanecer aqui contigo. E aí, até em processo terapêutico, se o profissional ele não tiver muita atenção, se ele não for muito perceptivo, intuitivo, captar aquelas nuances do indivíduo, vai achar que esse sujeito, ele já encarou e ressignificou essa sombra e seguiu adiante, né? Que ele tá livre ali, que vem a próxima. Só que, na verdade, essa sombra tá enraizada. E como a gente percebe que está absolutamente alquimizado, enraizado com essa sombra que havia sido descoberta antes? Primeiro, a gente sabe cognitivamente que a sombra está ali, né? A gente acessa a origem dela, a gente faz os movimentos de liberação, de libertação, de ressignificação. E aí que vem o pulo do gato, que na verdade realmente parece um pulo do gato mesmo. Vamos imaginar, vocês sabem que eu amo trabalhar com metáforas, então vamos imaginar que dentro da sua mente habitam vários animais. Alguns animais mais selvagens, outros mais dóceis, alguns tantos muito domesticados. E quando um é visto sujinho ali, maltratado, você vê ele, e esse animal representa a sua sombra, e você convida esse animal para ir para o banho, né? Deixa eu cuidar de você. O primeiro ato ali é limpar esse animalzinho. E aí ele vai rosnar, ele vai ficar meio arredio, talvez ele vai tentar se esconder, mas até que ele cede. Aí você vai com todo carinho, você vai com todo amor, você vai com toda a afeição, humildade, dá um banho nesse animalzinho, coloca um cheirinho nele, e agora ele tá ali, num local novo também, um local limpo, iluminado. Ok, sombra vista com sucesso, que venha o outro processo. Só que aí, você acha outra sombra, você acha outro animalzinho. Vamos entender que esse animalzinho é um cachorro. Então você tá ali, né, começando outro processo, achei outro cachorrinho. Só que esse cachorrinho de agora é o melhor amigo daquele cachorrinho de anteriormente, que você já cuidou, já tá lá no novo local, limpinho. É o companheiro fiel daquele outro cachorro que você deu banho. E como bons amigos, um cuida do outro. É aquele combinado, ó, se der ruim pra mim, você vai lá, se der ruim pra você, eu vou lá. E aí aquele anterior que já tava lá limpinho, pula, dá o pulo do gato daquele local pra vir de volta pra esse aqui, o sujinho, pra ficar junto com ele, porque é o melhor amigo. E aí ocorre a alquimização. As suas sombras ficam lá abraçadas, uma defendendo a outra, um cachorrinho defendendo o outro, e é aí que a sombra antes vista e cuidada lá atrás retorna, e às vezes ela se torna até uma configuração ainda mais forte, ainda mais complexa, como se fosse, sei lá, a evolução do Pokémon. Cara, as minhas metáforas, enfim, a minha mente funciona assim, super metafórica, super roteirista. É isso, um Pokémon evoluído. E agora vamos de exemplo prático pra gente ilustrar ainda melhor. Vamos supor que aquela primeira sombra que você cuidou é a de ser amada só se for servil, só se for necessário. É aquela pessoa que aprendeu lá na infância que só recebe afeto se estiver oferecendo algo em troca. Então você dá banho nela, você cuida, você entende a origem. Aquela pessoa é uma criança que precisou sobreviver pelo desempenho emocional. Então ela só era amada se ela estivesse desempenhando. Tudo certo até aí, né? Então você foi lá, cuidou, tá ali trabalhando ela um tempão. Só que a segunda sombra é a companheira fiel dessa primeira sombra. E ela é a sombra de confundir amor com dívida emocional. É aquela que acredita que se alguém escolhe ela, automaticamente ela já vira uma devedora. A conta do fiado, ó, tá enorme, enorme. E ela tem que pagar esse afeto, esse amor, com constância, com tolerância, com doação. Às vezes ela tá lá, ó, dolorida, mas tá doando. Ela tá se esvaziando, mas tá lá doando. Ela tá se rasgando, se dilacerando, se desmembrando. Mas ela tá lá. E aí o que que acontece? Aquela primeira sombra que já estava aparentemente resolvida, né, que é do amor por serviço, ela pula de volta na lama quando percebe que essa amiga dela está sendo vista, que ela está sendo observada, que talvez ela vai ter que mudar o padrão. Ai, meu Deus do céu. Porque ali dentro, essas duas sombras, elas formam uma relação simbiótica.
quase que um contrato psíquico inconsciente. Então é assim, se eu existir, você existe comigo. Se uma for tocada, a outra corre para proteger. É aquele contrato psíquico mesmo. E é por isso que às vezes a pessoa sai da terapia achando que já não precisa mais ser servil, aquela primeira configuração. Só que na prática ela continua aceitando migalhas emocionais, continuando em dinâmicas de troca desigual, continuando se doando em excesso, se dilacerando, se desmembrando, entregando até o osso do osso do osso, e ela continua ali se responsabilizando pelo bem-estar emocional dos outros. Ela é a responsável. E é muito importante reconhecer que isso não é regressão, isso não é fracasso. É uma alquimização. E essa fusão, ela é justamente o sinal, é o momento exato onde você percebe que a sombra ela não voltou. Ela evoluiu de uma forma sistêmica. E é aqui que mora o grande estalo dos trabalhos psíquicos. O trabalho não é só olhar para a sombra de forma individual, é olhar para todo um ecossistema interno onde as sombras vivem e se apoiam. É um sistema familiar que existe dentro de você. E a pergunta que explode a nossa mente, eu acho que toda vez que a gente chega nesse caminho, que eu chego com as minhas pacientes, e eu sempre tô me perguntando constantemente o que dentro de você permanece sujo porque ainda tá tentando proteger algo que você já limpou? E mais, o que permanece limpo, mas se suja para não deixar o outro sozinho? Que é a famosa autossabotagem. Mas já ficou claro, eu acho que muito do que todo mundo já vem falando aí também, que a autossabotagem, na verdade, é uma defesa. É uma defesa psíquica. E esse é o ponto de virada. É a hora que você entende que a sombra não some. A sombra se transforma em laço, em lealdade interna. Então é uma sombra sendo leal à outra. E enquanto você não vê toda a teia, vai achar que tá repetindo por fraqueza, tá lá repetindo o padrão, ai, sou fraca, eu me saboto, tarará. Quando, na verdade, você tá repetindo por fidelidade interna, que é a forma como a sua psique encontrou de sobreviver e tá tudo certo pra elas, né? E eu tô trazendo tudo isso aqui pra você, não é pra te desanimar e tu já pensar assim, ai, credo, é um embaraço só, sem fim, nem adianta mexer, Deus me livre. Caramba, é justamente o contrário, assim. É quando a gente compreende que a nossa psique, ela é uma comunidade, ela é um sistema organizado e compreendermos também que qualquer intervenção gera uma rebelião. Pensa bem, né? Então, se é todo um sistema elaborado, organizado, aí vem uma intervenção, vai ter rebelião. E partindo daí, a gente acaba matando uma charada. Porque a gente fica mais preparado para lidar com o que surgir quando a rebelião acontecer. Porque você já sabe que a regra é acontecer a rebelião. Então você já sabe que vai acontecer, então você começa a se preparar. E isso me lembra muito de uma palestra da Lucilena Galvão, que ela fala que qualquer coisa que vai desse patamar aqui para esse patamar aqui, vai gerar resistência. Fazer o que beneficia você, fazer o que beneficia o mundo, sair de um estado de consciência daqui para vir para cá, prepara, porque vai vir artilharia. E onde que essa artilharia vai chegar? No seu sistema organizado psíquico. É tudo isso. A minha mente funciona dessa forma, eu trabalho muito com metáforas, eu tô sempre analisando, elaborando, metabolizando muito material interno, muito material psíquico. Eu tenho um cérebro que funciona assim. Por muito tempo eu achei que eu era cansativa, que eu era exaustiva para mim, para os outros, só que eu comecei a enxergar isso como um grande dom. E eu enxergo muito bem algumas teias, né, psíquicas. Então, quando alguém me traz alguma questão, eu navego, assim. E alguns padrões, claro que com muito estudo, né, sou psicanalista, trabalho com processamento de trauma, fiz diversas formações, mas muito vem, assim, da minha percepção aguçada mesmo, de identificar teias, identificar padrões, e ali a gente começar a desvelar tudo, né? Fazer aquela caminhada e encontrar, de fato, com os seus parentes internos. Porque se é um sistema familiar, um é parente do outro, um é melhor amigo do outro. E eu quero trazer cada vez mais essas análises para cá. Eu sinto que aqui é um canal que me acolhe melhor, porque são coisas que não dá para fazer no raso, por 1 minuto e meio, no máximo 3 minutos ali no Instagram. Mas eu sinto que é uma forma de contribuir com o universo, contribuir com pessoas que estão aí caminhantes, navegantes nessa jornada
de tentar se compreender, tentar se resgatar, tentar se reconhecer e que nas tentativas acabam conseguindo, né? Eu tenho uma certa facilidade em encontrar padrões, encontrar materiais internos em coisas cotidianas. Então, muito do que eu vou trazer aqui são coisas minhas que estão anotadas há muito tempo, porque tudo eu vou anotando, né? Então, eu já ouvi de pessoas, ai, nossa, extremamente cansativo. Só que pra mim eu me realizo. Pra mim isso aqui que é viver, isso aqui que é compreender o que é viver. Então, se eu posso compartilhar, eu vou começar a trazer pra cá. E é uma forma também de eu me trabalhar, uma forma de eu me reestruturar, talvez em algum sistema familiar, aí alguma parte minha que tá querendo voltar a ser sombra e sair do lado luz dela. E eu acho que faz todo sentido a gente ser navegante, ser um buscador, não só de peças do nosso quebra-cabeças da vida, mas de cola. E ouvir o outro falando em forma de metáforas, em forma poética às vezes eu vou trazer uma poesia por aqui, né? Isso para mim é cola, a arte é cola. Então eu vou trazer movimentos da arte terapia também, e eu vou me encontrando aqui nesse espaço e encontrando vocês, porque eu acho que esse que é o sentido da vida, né? A gente se encontra à medida que a gente vai encontrando pessoas também.